A construtora M. Bigucci, com sede em São Bernardo do Campo, acaba de lançar uma campanha informativa para ajudar quem tem pressa e precisa se mudar até o Natal. É o Desafio M. Bigucci, uma série de vídeos gratuitos com todas as informações para conquistar o sonho da casa própria de forma mais rápida, tranquila e organizada. Os temas vão desde o poder de compra, planejamento financeiro, tipos de financiamentos, documentos necessários, imóvel pronto ou na planta, a escolha do bairro e até como negociar com o corretor. Os vídeos estão disponíveis gratuitamente em mbigucci.com.br/desafiomb e também no youtube.com/mbigucci. Interessados no Desafio M. Bigucci receberão vídeos semanais com as orientações e a equipe de relacionamento ao cliente, também à disposição no WhatsApp 11 988 23 45 90 para tirar dúvidas. M. Bigucci. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessio. Hoje nós estamos aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o glorioso Morumbi. Estão vendo o gramado bonito aí atrás, mas hoje a gente não vai falar de futebol. Hoje a gente vai falar de uma outra bola, uma bola dentro, que são os vinhos da Pisano, uma vinícola do Uruguai, que tem como representante aqui o meu amigo Nico Kuzik. Nico, muito obrigado pelo prazer de me conceder essa entrevista. No, muito obrigado a você por la oportunidad de comunicar nuestros vinos. Hoy estamos presentando diferentes vinos de la vinícola aquí no restaurante Raza, que está abrindo aqui no Morumbi. E para mim é um prazer. Eu gosto muito de futebol e de vinho. Então, mas não é São Paulino, não? Não, eu sou do Uruguai. Mas... Não, porque aqui nós tivemos grandes uruguaios que jogaram aqui. O Diego Lugano é um ídolo até hoje, está na diretoria do clube. Tivemos aí outros grandes jogadores, né? Pedro Rocha, uruguaios que fizeram muito sucesso, Dario Pereira. E o Uruguai sempre teve um carinho especial. Tanto que o São Paulo tem jogado algumas partidas aí com a camisa azul celeste, né? Celeste, sim, bueno, eu em Uruguai sou torcedor de Nacional de Uruguai, mas aqui em São Paulo e em Brasil sou torcedor de São Paulo. Aqui é tricolor, meu. Sim. Agora me fala um pouco desses vinhos da Pisano que você está trazendo aqui. Você falou que vai trazer vários. Eu vi aqui na entrada tem vinho rosé, depois tem vinho branco, tem vinho tinto. Fala um pouquinho dos vinhos da Pisano. Bom, Pisano é uma vinícola muito pequena do Uruguai, uma vinícola familiar, muito tradicional. Y aquí en Brasil estamos representados por Mistral. Mistral es nuestro importador, que Mistral tiene los mejores nombres del vino en el mundo y de Uruguay tiene Pisano. Nosotros somos una vinícola que tratamos de mantener la tradición de Uruguay, más que nada con la variedad Tanat, que es la más representativa de nuestro país, pero en Pisano hacemos casi 15 vinos diferentes, como un rosado de Cabernet Franc, tenemos un torrontés, que es el único torrontés feito fuera de Argentina, y tenemos cortes de Tanat con Cabernet Sauvignon, como el vino que vamos a estar mostrando hoy también. Bom, vocês vão começar com o rosado. Com el blanco. Com o branco, o branco torrontés. Ele briga de frente aí com os torrontés lá de Salta, da Argentina? Sí, es un vino diferente. Es un torrontés que tiene tipicidad porque las plantas fueron traídas de Argentina, de Chilecito, en el norte. Pero en Uruguay, como tenemos diferente clima, diferente suelo, da un torrontés diferente. En mi opinión, es un torrontés más balanceado. Solo en Uruguay tenemos una parte aromática, como el torrontés en Argentina, más mucha acidez marcada y natural. No tenemos que corregir la acidez en Uruguay. E muita mineralidade no torrontés. Na sequência vem o rosado. Aliás, esse torrontés vocês vão harmonizar com que prato? Sí, con peixe, con frutos do mar, con sushi. Es un torrontés que por la acidez que tiene aguanta también sabores intensos, con comida picante también. Depois vem o rosado na sequência, é isso? Sí, este es un rosado de Cabernet Franc, que para nosotros es el único rosado que hacemos y el único mercado de exportación donde vendemos rosado es aquí en Brasil. Es un rosado que no es el típico estilo Provence, bien clariño, más es un rosado con actitud,
como todos los vinos de Esse é Pisano. o que chama Cisplatino, é isso? Cisplatino es el rótulo. Sí. Vai harmonizar aqui com camarão, essa coisa No, toda. también, sí. Es un rosado que es muy versátil para gastronomía, pero aquí lo van a armonizar con camarón. Legal. E também com saladas, né? También, también. Bom, depois você já falou da grande uva do Uruguai, que é a Taná, Sim. fantástica, é a uva típica do Uruguai. Vocês vão encerrar quando tiver a parrilha, vai ser um Taná, é isso? Taná, sí. Primero vamos a tener un corte de Taná y Cabernet Sauvignon, que es un vino especial para el restaurante Raza y para el grupo del tranvía. Esse La Trégua, reserva? Reserva, que es un vino que el enólogo de la familia Pisano y Juan Fontana, uno de los propietarios del restaurante, hicieron el corte en la vinícola y un vino especial para este cliente. Y después vamos a tener el 100% Tanat, RPF, que es este rótulo aquí, que es el vino más típico de la vinícola. Es reserva personal de familia y a pesar de ser un vino de un precio medio alto, es el vino más vendido de Pisano en todos los mercados. Médio alto, você fala quanto? Y hallo que aquí debe estar en los 200 reales. Pela qualidade dele, que a gente já ouviu falar, a gente vai provar daqui a La pouquinho. relación calidad-precio en este vino es muy buena. Es un vino que se hace una selección de los mejores tanats de la vinícola. Es un vino que pasa 10 meses en carvalho francés de primer uso. Es un vino muy elegante, estructurado, típico uruguayo. Es un buen representante de Uruguay, así como Lugano. Ah, verdade. Fuerte, más elegante. Legal. Bom, quer dizer que o pessoal que quiser conhecer essas delícias pode vir aqui ao Raça, saborear essa parrilha uruguaia maravilhosa Uruguayo y futebol. e assistir futebol, não tem coisa melhor. Ou se não, pode ir lá comprar na Mistral do meu amigo Ciro Lila, do meu amigo Marcos Medeiros, que também está sempre nos prestigiando, né? Sí, sí, nosotros con Mistral, bueno, yo hace 6 años que trabajo en la vinícola, que soy representante de Pisano, pero la parcería de Mistral y Pisano ya tiene casi 20 años. Y es importante para nosotros. Nosotros nos sentimos muy contentos de trabajar con Mistral, nos da prestigio en todo el mundo. Vos fala de Mistral en Francia, en España, Estados Unidos y la gente conoce, sabe que es uno de los mejores importadores de vino de Brasil. Maravilha. Nico, muito obrigado pela entrevista, sucesso aqui na apresentação. A gente vai acompanhar e mostrar imagens para os nossos telespectadores. Obrigado, viu? Prazer. Obrigado a você. Legal. O Nico Kozik, que é o representante da vinícola Pisano do Uruguai, conversou com você. Muito bem, amigos telespectadores, depois de conversar com o Nico, dessa vinícola maravilhosa do Uruguai, que é a Pisano, né? Agora eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o Diego Beneck, que é sócio do restaurante Raça, que abriu ontem. Olha aqui, a gente está trazendo essa informação em primeira mão, principalmente para os nossos telespectadores do ABC. Tem muita gente, tem muito São Paulino que vai querer vir aqui. Olha que maravilha! Imagina você saboreando uma parrilha uruguaia, olhando esse gramado lindo, vendo o tricolor jogar com uma camisa azul celeste do Uruguai, que o tricolor joga sempre. Diego, como foi a ideia de trazer essa parrilha aqui para o Morumbi? Bom, antes que nada, desculpa por meu português com sotaque Tá perfeito o português. um pouco raro, mas muito bem-vindos você e todo o seu time. É um prazer para nós. E assim, faz quase um ano atrás, digamos que tinha um grupo de amigos e alguns inquietos com muita paixão por duas coisas, por esporte e futebol e por gastronomia. E por essas causas da vida que tem muito relacionamento e nós já estar vindo a São Paulo faz muitos anos, tanto por férias no Brasil como por business e negócios, alguém uniu dois grupos. Um dia estávamos numa pizzeria e falando de carnes, e falando de vinos, e falando do esporte. E aí surgiu a ideia que alguns de nós já tínhamos e aí sempre estamos recorrendo lugares de gastronomia e sempre disfrutando muito do esporte e do futebol. Por que não unimos isso e fazemos nossas reuniões em um lugar que tem as duas coisas? E aí nasce um pouco o conceito Raça, que muitos falam que é bastante mais que um steakhouse e que uma churrasqueria de nível que pretendemos ter. E a verdade é que começou a ter várias reuniões. A primeira foi para fazer algo como São Paulo merece, e por o próprio nível gastronômico que tem São Paulo, tinha que ter um grupo gastronômico top. E aí um amigo em comum me apresenta aos donos do grupo La Trégua.
eu conheço o Ale, e aí eu comentei um pouco a ideia que tinha, que parecia um pouco louca, porque eu não venia do mundo da gastronomia, mas sim eu tenho uma companhia esportiva que tem que ver com eventos, com management, com um pouco de tudo, e falei, mas eu adoro gastronomia, eu quisesse um dia estar involucrado com tudo isso que eu já estou, que é o mundo do esporte, internacionalmente, mas com algo que reúna outra das minhas paixões. E aí ele falou, eu tenho o mesmo. Ele era um cara muito involucrado com o futebol, no sentido de fã, e de muito relacionamento, e ele me falou, me conta a sua ideia. Acho que estivemos 30 minutos falando de um hipotético lugar como raça, e terminamos nos olhando e falando, vamos a fazer isso. E aí, naturalmente, começamos a muitas reuniões, times de trabalho, como seria, onde, que tipo de produtos e para que público. E 12 meses depois, estamos com esta realidade de que nasce o Primer Raça. O Primer Raça é no Morumbi. Também teníamos, e está ainda nos planos, que naturalmente estamos fazendo algo bem diferente num estádio de futebol, muito emblemático. Mas a ideia é estar também em outros estádios e, por que não, na rua, tanto em São Paulo como em outras cidades de Brasil e eventualmente no exterior. Mas é muito emblemático para nós nascer em um lugar também com tanta história e em um lugar que você está olhando aqui. Não? Acho que hoje em dia é bem difícil encontrar no mundo esportivo, mesmo por regras que tem a construção dos estádios, você uma experiência de estar a estes metros de uma partida de futebol, num lugar tão aberto e tão integrado do ponto de vista de arquitetura, experiência e esporte. São mais de 46 anos de história marcados pelo compromisso de oferecer ao mercado imobiliário da construção civil no Grande ABC imóveis com alto padrão de qualidade. Fundada em 1973 e com sede própria na cidade de São Bernardo do Campo, a construtora Jaci tem se destacado por inovar e trazer as melhores soluções em projetos imobiliários. A construtora Jaci é sinônimo de qualidade e credibilidade. São 35 empreendimentos entregues em nossos mais de 46 anos de história. Quem é da nossa região reconhece de longe nossos empreendimentos. No topo de cada prédio, colocamos com muito orgulho nosso indiozinho feliz. Nós temos orgulho de cada uma das 3.200 unidades entregues em nossa trajetória e isso é que incentiva a continuar. É extremamente gratificante ajudarmos a realizar o maior sonho das famílias, que é a casa própria. Atualmente, estamos preparando o lançamento de 950 unidades distribuídas em 7 empreendimentos imobiliários na região do Grande ABC, o que totaliza 350 milhões em novos lançamentos. Oportunidade para quem quer comprar um apartamento para morar ou investir. Sempre inovando e aprimorando suas técnicas e métodos construtivos, a Jaci visa atender seus clientes de forma exclusiva e diferenciada. Construtora Jaci. Compromisso com a satisfação de seus clientes. A construtora MBGUSSI, com sede em São Bernardo do Campo, acaba de lançar uma campanha informativa para ajudar quem tem pressa e precisa se mudar até o Natal. É o Desafio MBGUSSI, uma série de vídeos gratuitos com todas as informações para conquistar o sonho da casa própria de forma mais rápida, tranquila e organizada. Os temas vão desde o poder de compra, planejamento financeiro, tipos de financiamentos, documentos necessários, imóvel pronto ou na planta, a escolha do bairro e até como negociar com o corretor. Os vídeos estão disponíveis gratuitamente em mbgussi.com.br/desafiomb e também no youtube.com/mbgussi. Interessados no desafio MBGUSSI receberão vídeos semanais com as orientações e a equipe de relacionamento ao cliente
também à disposição no WhatsApp 11 988 23 45 90 para tirar dúvidas. Bigucci. A gente está falando tanto da Pisano, a gente falou dos vinhos, falou com o Nico, mas agora eu quero falar com quem entende de vinho, que é o meu amigo Marcos Medeiros, sommelier da Mistral. Que fantástico essa parceria aí da Pisano com raça, com o pessoal. Fala um pouquinho aí dessa inovação no mundo da gastronomia e futebol, né? Verdade. Bom, boa noite a todos. É um prazer falar de vinho, futebol e comida. Então eu acredito que essa parceria tem muito a dar certo, porque a gente inicialmente vinha conversando com o grupo e de repente surgiu essa oportunidade de trazer para cá os vinhos da Pisano, pela história toda do Uruguai, dentro de São Paulo. E a gente entrou sem pestanejar, pensamos rápido e falamos, não, vamos agir, vamos fazer essa parceria. O vinho Pisano hoje é um ícone, né, da enologia uruguaia. Estive com eles agora recente, pude ver eles mudando um pouco a Pinot Noir. Claro que a Taná é a uva expressão do Uruguai, mas eles mudando a própria Torrontés que nós estamos servindo hoje. Começando com uma Torrontés, que é uma uva típica da Argentina, né? Exato, e se adaptou muito bem também em Montevidéu, em Canelones. É um branco leve, fresco, super agradável. O rosé... a garrafa dele aí pra gente ver? Opa, claro que sim. Mostrar aqui, ó. Tá aqui a Vou garrafa. mostrar a garrafa do Torrontés. Do Torrontés. É um branco? É um branco extremamente leve, elegante, é uma acidez agradável. A gente serviu propositalmente como um aperitivo, como uma entrada, com um couvert, que a gente fala que é para deixar o ambiente mais agradável, bem mais leve. Então a ideia é exatamente esse Torrontés perfumado, fresco e bem agradável. Isso aí, na Mistral, o consumidor compra ele a que preço? Aproximadamente 80, 90 reais. Preço interessante. Preço interessante. Preço bom. Exatamente. Depois vem um rosado, né? Que eles não chamam de rosé porque ele é bem rosado mesmo. Né? Bem rosado, é verdade. Ele é um rosé de Cabernet Franc, então não é aquele Cabernet da Provence, né? Que lembra, os franceses chamam casca de cebola, que é bem clarinho. Aqui você pega uma pigmentação um pouco mais forte da uva, então a gente percebe que é um vermelho vivo, né? Pela expressão do solo também uruguaio, e a gente serviu com um camarão. Então sobe um pouquinho, já tem uma estrutura um pouco no camarão, a gente entra com o rosé, que tem um pouquinho mais de corpo, de tanino, então a ideia é exatamente harmonizar as estruturas aqui. Depois vem os tintos aí, né? Tem um tinto, esse La Trégua, você falou, é o nome também lá do grupo, esse é feito especificamente para eles aí? Exato, essa é uma história super bacana. Algumas vezes que estive no Uruguai, conversando com o Juan, que é proprietário aqui do restaurante, havia necessidade de ter um vinho da casa. E conversando com a família Pisano, eles acharam a ideia sensacional. Trouxemos algumas amostras e o que foi aprovado é exatamente Taná com Cabernet, que é uma elegância... Cabernet Sauvignon mesmo. Cabernet Sauvignon, exatamente, com Taná. Você pensa, duas uvas encorpadas, mas a Taná, ela tem um resveratrol muito forte, tanto que é a uva mais tânica, né? O nome Tanat, derivado de tânico, quebra um pouco essa estrutura com a Cabernet, e para a parrilha, para a carne, para as proteínas gordurosas, fica perfeito, porque é essa harmonização conjunta de Taná com Cabernet e a carne. Então foi feito específico aqui para o restaurante. E para completar, esse Pisano como é que é? RPF. Reserva personal da família. É um Pisano autêntico, como a gente fala. Taná, uva emblemática do Uruguai, é uma uva que passa aqui 1 ano e 8 meses em carvalho descansando, e aí sim ela perde essa estrutura pesada, encorpada, o carvalho dá uma suavizada, fica um vinho extremamente elegante, fácil de beber. A gente vai harmonizar exatamente com uma carne bem gordurosa, que é o chouriço, então a gente pensou exatamente nessa referência. Um vinho agradável, que é o La Trégua, Cabernet com Taná, e um 100% Taná para a gente ver esse contraste. Legal. Todos esses vinhos o pessoal pode comprar na Mistral, mas o legal é vir tomar aqui, né? Com certeza, é outro ambiente, é bom comprar na Mistral, claro, sim, mas aqui é uma festa, né? Aquela questão de comemorar, tudo a ver com o restaurante, com nome e raça, né? Então é exatamente essa proposta que a gente apostou. Maravilha.
Marcos Medeiros, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Tendo novidade, chama a gente que a gente tá aí. Pode deixar, pode contar com a gente também. Obrigado, Joaquim. Marcos Medeiros, sommelier da Mistral, aqui também do restaurante Raça, conversou com você. Telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, agora que vocês acabaram de ver essa reportagem especial que eu fiz no estádio do Morumbi nessa semana, falando de carne, falando de vinho, agora a gente vai falar de saúde, né? Porque depois também de toda essa esbórnia de comer carne e tomar vinho, a gente precisa cuidar da saúde. Por isso eu volto aqui a Uroproctor, em São Caetano do Sul, para conversar com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, professor da Faculdade de Medicina do ABC, médico do Hospital São Luís, Redidor, São Caetano, do Hospital Brasil. Primeiro, doutor Marcos, muito obrigado por me receber mais uma vez. É isso, o prazer é nosso. Ótimo. Hoje, bom, a gente já está em novembro, né? Mas a gente vai falar ainda sobre as doenças, sobre estatísticas que envolvem a urologia e as pessoas mais idosas, é isso? Sim, hoje a ideia é talvez a gente fazer um passeio no mundo, né? O mundo está envelhecendo, né? E dizer dados específicos sobre isso, né? Na verdade, quando a gente fala da população mundial, a gente vai passar de 840 milhões de pessoas para 2 milhões de pessoas com mais de 60 anos, e isso numa estimativa de 2014 para 2050, ou seja, vai duplicar ou mais do que duplicar essa população acima de 60 anos de idade, né? Além disso, quando a gente fala de Brasil, a gente tem uma população acima de 50 anos e por volta de 20 milhões de indivíduos hoje, né? E aí, quando a gente fala de problemas de saúde associados à idade, a gente sabe que a disfunção da ereção, por exemplo, que é uma coisa comum, começa a ser incidente a partir de 40 anos, você tem aí um índice de mais ou menos 40%, 50% dos indivíduos acima de 40, 50 anos afetado por esse tipo de problema. Quando a gente fala de doenças da próstata, por exemplo, aumento benigno da próstata, a gente vai passar aí de 30% por volta de 60 anos até 90% quando o indivíduo atinge 80 anos. E com relação ao câncer da próstata, a gente tem uma incidência muito rara abaixo de 40 anos de idade, entre 40 e 60 anos de idade, por volta de 20% dos casos que a gente diagnostica estão nessa faixa etária, e acima de 65 anos, 80% dos casos que a gente diagnostica. Então, assim, fazendo um panorama geral, a idade está diretamente associada a doenças em geral, principalmente essas doenças que afetam o homem. E é lógico, o padrão de vida, alimentação, exercício físico, o dia a dia da pessoa, estresse, tudo isso colabora para o surgimento desse tipo de doença, né? Não tem dúvida, né? Na verdade, o indivíduo vai envelhecendo, vai começando a ter problemas, doenças degenerativas, né? Quando a gente fala de diabetes mellitus, câncer e doenças cardiovasculares, elas correspondem a 70% das mortes nos indivíduos acima de 50 anos. Então, assim, são doenças claramente degenerativas. A hipertensão, degeneração dos vasos, o diabetes, aí, vamos dizer, problemas no pâncreas, né, na falência do pâncreas, né, e o câncer, que é uma doença claramente degenerativa, vai mudando a genética do indivíduo, e a partir de dados ambientais, como você bem colocou, como dieta, como fatores ambientais, isso vai aumentando a incidência. Doença de Alzheimer, por exemplo, claramente relacionada à idade, né, isso uma doença que praticamente retira o indivíduo da sua atividade habitual, né, reduz muito a qualidade de vida, o indivíduo praticamente perde a consciência da vida dele, né? Então, são doenças que foram começando a aparecer com o envelhecimento da população. Correto. E cuidar da saúde sexual, que às vezes as pessoas não falam, até por uma questão de preconceito bobo, né? Ele é fundamental para que se evite outras doenças, né? Porque a partir de um problema que o homem tenha, por exemplo, com a disfunção sexual, ele passa a ficar mais irritado, ele passa a ter um estresse maior. Isso pode provocar outras doenças também, não? Na verdade, está tudo relacionado, né?
você tem algumas doenças que geram problemas sexuais, né, como a redução hormonal da idade, que também ocorre com a idade. O indivíduo perde aquela vitalidade, o desejo sexual. Com a idade vai ocorrendo a aterosclerose também, que vai entupindo os vasos sanguíneos e também envolve o entupimento dos vasos penianos. Isso reduz a capacidade sexual do indivíduo. E tem toda a parte psicológica também, que a partir do problema físico se afeta a parte psicológica do indivíduo, e aí ele vai para o estresse, vai para uma série de problemas que pode levar, sim, a maior risco cardiovascular e até câncer, né? A gente sabe que quando você tem aterosclerose, problemas de saúde, reduz a atividade física, isso eventualmente está associado também a um risco mais aumentado de ter um câncer, e até um câncer que se desenvolve de maneira mais agressiva. Isso a gente está falando do câncer da próstata, mas existem outras doenças que estão relacionadas a isso. Então está tudo meio relacionado. Então a ideia é ter fazer a prevenção dessas doenças, vir ao médico, ter uma boa qualidade de vida, ter uma boa dieta, fazer atividade física, né, cuidar do espírito e do psiquismo, né, tentar manter o equilíbrio, tudo isso para que a gente tenha uma saúde mais equilibrada. E a grande notícia é de que cada vez mais a gente tem tratamentos eficazes, ou seja, fazendo essa prevenção toda que o senhor falou, vindo ao médico, pelo menos uma vez por ano, fazendo os exames, conversando, falando de sintomas ou da ausência de sintomas também, porque muitas doenças não têm sintomas, né? Fazendo essa prevenção, os tratamentos têm uma chance de cura cada vez mais elevada, né? Ah, sim, sem dúvida, né? São muitos desafios que a gente tem para resolver, né? A gente sabe que, por exemplo, 80% dos idosos dependem do Sistema Único de Saúde no Brasil, né? Então, assim, melhorar o nosso Sistema Único de Saúde, é óbvio que tem um padrão de tratamento bom, mas é o que você falou, as drogas evoluem, o tratamento cirúrgico evolui, e a gente precisa dar uma assistência efetiva para esses nossos idosos, né? E, além disso, hoje em dia a gente tem realmente tratamentos mais eficazes mesmo, tanto para doenças degenerativas, quanto para hipertensão, para diabetes, que conseguem estabilizar a doença e deixar o indivíduo vivo por mais tempo. E o câncer, a gente tem uma série de tratamentos, seja a cirurgia, evoluiu muito com cirurgia robótica, a radioterapia melhorou muito com campos mais focalizados, né? E os tratamentos sistêmicos para câncer também, como quimioterapia, imunoterapia, foram outros tratamentos que vieram agregar muito na sobrevivência e na qualidade de vida dos pacientes. Tá ótimo. Professor Dr. Marcos Tobias, por hoje é só. Mas a gente vai voltar mais vezes aqui. Obrigado por essa entrevista e até a próxima. É um prazer. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista, médico da Faculdade de Medicina do ABC, do Hospital São Luís, Redidor, São Caetano, Hospital Brasil, todos da Redidor, conversou com você. A gente volta na próxima semana com o bloco Saúde do Homem. A construtora M. Bigucci, com sede em São Bernardo do Campo, acaba de lançar uma campanha informativa para ajudar quem tem pressa e precisa se mudar até o Natal. É o Desafio M. Bigucci, uma série de vídeos gratuitos com todas as informações para conquistar o sonho da casa própria de forma mais rápida, tranquila e organizada. Os temas vão desde o poder de compra, planejamento financeiro, tipos de financiamentos, documentos necessários, imóvel pronto ou na planta, a escolha do bairro e até como negociar com o corretor. Os vídeos estão disponíveis gratuitamente em mbigucci.com.br/desafiomb e também no youtube.com/mbigucci. Interessados no Desafio M. Bigucci receberão vídeos semanais com as orientações e a equipe de relacionamento ao cliente, também à disposição no WhatsApp 11 988 23 45 90 para tirar dúvidas. M. Bigucci.